Pensa numa forma de gerar renda que te permita investir em imóveis com menos dedicação do que é exigida quando você é dono do imóvel diretamente. Isso é possível através dos fundos imobiliários. Esses fundos são uma forma de investir no mercado imobiliário sem a necessidade de comprar propriedades físicas. Tudo o que você precisa fazer é adquirir cotas de fundos imobiliários, e isso pode ser feito na Bolsa de Valores, da mesma forma como se compra as ações de uma empresa. É sobre essa forma de gerar renda extra que nós vamos conversar nesse vídeo. Bora lá? Os fundos imobiliários oferecem exposição ao mercado imobiliário e podem proporcionar uma renda relativamente estável e frequente através de aluguéis e distribuição de lucros, porque existem bons fundos imobiliários que pagam proventos aos seus cotistas com frequência mensal. Isso permite que você tenha uma renda extra caindo na sua conta todo mês. Claro, a depender do fundo imobiliário e da geração de receita dele. Portanto, ao se tornar cotista de um fundo imobiliário, você passa a receber os dividendos direto na sua conta e com uma vantagem, sem pagar imposto de renda sobre esse tipo de recebimento. Você só pagará imposto de renda de 20% quando for vender as cotas, desde que haja lucro em relação ao preço que você as tenha comprado no passado. É no recebimento dos dividendos que está o melhor de tudo. Através deles, os investimentos em fundos imobiliários podem se configurar como uma forma de gerar renda passiva, porque não demanda uma dedicação do seu tempo diariamente para fazer o dinheiro cair na sua conta. Você investe e não precisa se preocupar com o gerenciamento desses imóveis. Não precisa gastar tempo falando e negociando com inquilinos e nem precisa ter o desgaste de lidar com reformas, obras e burocracias diversas. Tudo se torna muito mais cômodo para você lidar e acompanhar. Antes de avançar para as demais vantagens de gerar renda extra com fundos imobiliários, eu quero saber, você já deixou o seu like aqui no vídeo? Então aproveita para já marcar o joinha e fazer esse vídeo alcançar outras pessoas que também podem se beneficiar dessas informações, além de me ajudar a manter a produção de conteúdo de qualidade para você aqui no canal por muito tempo. Agora, uma dica de ouro para turbinar os seus ganhos. Caso seu foco seja aumento de patrimônio, a melhor estratégia para esse objetivo é reinvestir os dividendos que você for recebendo ao longo de vários anos. Dessa forma, você consegue aumentar o número de cotas na sua carteira, fazendo com que a sua base geradora de renda cresça mais rápido, porque os dividendos vão se somar aos aportes que você fizer e vão te permitir crescer o seu patrimônio mais rápido do que se você simplesmente fosse gastar o dinheiro dos dividendos que fosse recebendo. Já se o seu caso for outra fase da vida, na qual você já esteja num nível de patrimônio ideal, satisfatório, você pode então começar a usar os dividendos para melhorar o seu padrão de vida e realizar sonhos, como viajar, conhecer outros países, enfim, gastar com o que te faça feliz. Uma super vantagem ao investir em fundos imobiliários é a possibilidade de diversificação em uma ampla gama de propriedades comerciais e residenciais e também de diferentes segmentos imobiliários. Por exemplo, prédios de lajes corporativas que abrigam escritórios de empresas, shopping centers, galpões logísticos e diversos outros segmentos. Convenhamos, a maioria dos brasileiros não conseguiria ser dona de um shopping center inteiro sozinho, ou de um prédio na Faria Lima, o centro do mercado financeiro. Através do investimento em fundos imobiliários, isso se torna possível, porque você passa a ser cotista de um fundo que é dono desses imóveis ou dono de uma parte desses imóveis. E com isso, você pode ganhar com o recebimento de aluguéis dessas propriedades, com a venda de algum imóvel do fundo ou ainda com a valorização das cotas. Olha que legal essa forma de gerar renda extra. Agora eu vou te contar mais uma vantagem de investir em fundos imobiliários, para ter renda extra e passiva. Antes disso, me conta aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo. Pode me enviar as suas dúvidas também, porque isso me ajuda muito na produção de novos conteúdos. Aproveita para já compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que também vão gostar bastante de conhecer todas essas principais formas de gerar renda extra. Quem sabe você ajuda um amigo, uma amiga ou um familiar com essas orientações. Já pensou que legal isso seria? Mais uma ótima vantagem dos fundos imobiliários é a acessibilidade.
Como é possível negociar de cota em cota, você consegue investir em fundos imobiliários com poucos recursos e pode montar uma carteira diversificada sem precisar de muito dinheiro para começar. Claro que quanto mais você investir, maior será a sua base geradora de renda e, portanto, maiores serão os seus recebimentos de dividendos. Maior será, então, a sua renda passiva. O que é importante levar em conta do lado dos riscos é a sensibilidade econômica. Fundos imobiliários podem ser afetados por condições econômicas e tendências do mercado imobiliário, o que pode afetar os seus retornos e, portanto, pode impactar o seu recebimento de dividendos e também o valor das cotas dos fundos, fazendo com que, eventualmente, você sofra com algum nível de desvalorização patrimonial. Mas isso não é algo exclusivo dos fundos imobiliários, porque também ocorre no mercado clássico de imóveis. Quando você é dono de um imóvel e a economia está mais fraca, por exemplo, ou a região do seu imóvel passa por um período de menor demanda, naturalmente pode ocorrer a desvalorização do seu imóvel sem que isso implique em perda de dinheiro imediatamente. Porque se você acredita que a situação pode melhorar e que a região voltará a ter um bom nível de demanda por imóveis similares ao seu, não tem motivo para você se desesperar e vender o imóvel às pressas, concorda? O melhor pode ser aguardar o cenário melhorar e assim você pode voltar a alugar o seu imóvel nas condições mais favoráveis. O ponto é que você muitas vezes nem chega a saber o quanto o seu imóvel se desvalorizou, porque normalmente no dia a dia você não vai ficar ligando para a imobiliária para saber quanto está valendo o seu imóvel. Já no caso dos fundos imobiliários, basta você abrir o home broker e verificar na sua plataforma quanto foi o preço da cota do seu fundo ao qual o último negócio foi realizado na bolsa. Sendo que aquele preço de tela nem sempre reflete a realidade, porque ele pode estar abaixo do valuation, ou seja, pode estar abaixo do valor justo que se estima que a cota de um determinado fundo tenha. Portanto, não tem por que você ficar olhando o preço das cotas dos seus fundos imobiliários todos os dias. O que é importante é você acompanhar as movimentações e tendências do mercado, ou confiar a gestão da sua carteira de fundos imobiliários a um profissional do mercado financeiro que seja capaz de tomar boas decisões de investimentos para te ajudar nas escolhas para compor o seu portfólio. Como eu não escondo nada de vocês, eu preciso te alertar para alguns riscos que os investimentos em fundos imobiliários podem apresentar. E eles são muito similares a riscos que se incorrem ao investir em imóveis diretamente. Um fundo imobiliário pode sofrer o impacto da vacância, no caso de parte dos imóveis ficar vazia por algum tempo considerável, fazendo com que a receita de aluguéis venha a cair. Ou ainda, pode sofrer com a taxa de inadimplência de locatários que por algum motivo deixem de pagar os aluguéis, o que impacta também negativamente a receita recebida pelo fundo imobiliário. E em ambos, pode fazer com que um determinado fundo pague um dividendo menor para os seus cotistas, enquanto a taxa de vacância ou de inadimplência não se resolva. Por isso, é importante escolher fundos imobiliários que tenham diversos imóveis, ou seja, que sejam multiativos, e evitar aqueles com poucos imóveis ou até mesmo aqueles que são monoativo, que têm apenas um imóvel no portfólio. Dessa forma, você garante um grau de diversificação significativo dentro de um mesmo fundo imobiliário e evita que a elevação da taxa de vacância ou de inadimplência tenha um impacto negativo relevante sobre o fluxo de pagamento de dividendos aos cotistas e, portanto, que afete menos o seu recebimento de dividendos esperado. Além, claro, de evitar uma desvalorização nos preços das cotas dos fundos na Bolsa de Valores. Ou ainda, há risco quando algum outro fundamento de um certo fundo imobiliário tenha piorado na percepção dos analistas e dos investidores, porque isso pode gerar um efeito de correção nos preços das cotas, fazendo com que a cotação sofra uma queda. Isso não é tão preocupante caso a gestão do fundo consiga mostrar que está atuando para melhorar a situação e conseguindo transmitir confiança. Pode ser só uma questão de tempo para as cotas do fundo imobiliário voltarem a se valorizar. Outro tipo de risco está relacionado às condições do mercado em si. Por exemplo, um aumento significativo na taxa básica de juros, a Selic, pode provocar queda nos preços das cotas de fundos imobiliários. Não porque os fundamentos de um fundo específico ou de um segmento tenham piorado, mas sim porque o cenário macroeconômico se mostra menos favorável ao mercado imobiliário num dado período, e os investidores têm incentivo de aumentar a alocação em ativos de renda fixa, por exemplo.
ao passo que reduzem a exposição a ativos de risco, como fundos imobiliários e ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. Existe ainda a possibilidade de um choque no mercado, que cause um movimento de aversão generalizada a risco. Isso pode levar a uma forte desvalorização nas cotas dos fundos imobiliários de forma muito repentina, o que pode até assustar no primeiro momento, mas não significa que essa queda irá continuar. Por exemplo, a crise financeira do subprime nos Estados Unidos, que ocorreu em 2008, ou o início da pandemia de Covid-19, são eventos que causaram choques nos mercados porque os analistas e investidores não sabiam o que esperar diante desses fenômenos. Então, nesses momentos, é normal que o mercado como um todo reaja de forma irracional, refletindo uma visão mais pessimista dos fatos. Depois, gradualmente, os agentes vão começando a fazer novas projeções, vão tendo mais clareza sobre o que esperar e começam a reprecificar os ativos conforme o novo cenário, fazendo com que os preços dos ativos reflitam um comportamento mais racional. E claro, depois de períodos de crise, quando o grau de incertezas começa a diminuir, isso tende a se refletir de forma positiva sobre ativos de risco, de modo geral, e cada classe de ativos vai apresentando o seu próprio movimento de recuperação. Bom, abordei bastante sobre os fundos imobiliários porque é uma classe de ativos que desperta muita curiosidade e muito interesse de se investir. Então é importante estar ciente dos riscos envolvidos e ciente que esses riscos podem ser contornados, principalmente prezando pela diversificação dentro de um mesmo fundo e também entre os fundos imobiliários que você escolhe para compor a sua carteira, em conjunto com uma visão de longo prazo ao fazer esse tipo de investimento. Se você tem interesse em acompanhar as minhas análises e recomendações, além de outros vídeos de temas interessantes do mercado, de política, de economia e de investimentos, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal. E se quiser, ativa também o sininho para sempre receber uma notificação quando um vídeo novinho em folha chegar por aqui. E se você quer me acompanhar mais de perto no dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, no @apalomabrum. Vejo você de novo em breve, bons investimentos e até o próximo vídeo.